Professor, repetida, não tem o normal? Qual que é o normal no plano horizontal do tamanho dos QRS? Qual que é o normal? 10 a 30. Então, se for acima de 30, é mais, é bastante. E se for um cara magrinho, que está fazendo, pode ser que seja acima de 30? Pode, toma cuidado, né? Se for bem magrinho, pode te enganar. E outra coisa, devido à hipertrofia, como eu falei para vocês, há uma certa dificuldade para o estímulo elétrico passar pelo ventrículo hipertrofiado. Mas é muito discreto. Então ele tem um discreto alargamento do QRS, mas não é perceptível, você não vê. Não passa de 0,12 nunca, certo? Se for só hipertrofia. E outra coisa que acontece no eletrocardiograma, isso aqui eu fiz uma aula bem resumida para terceiro ano, tá? Ele tem o padrão do strain em V5 e V6. O que é o padrão do strain? É uma inversão da onda T, é uma inversão da onda T que se opõe ao QRS, mas ela continua assimétrica. Vocês vão ver o que eu estou falando na aula da sexta-feira que vem. E na isquemia, a onda T fica invertida assimétrica. Então, esse aqui seria o normal. Saúde. Lembra que eu falei que a onda T de tatu, vocês vão ver também, ela é assimétrica, né? Ela sobe devagar e desce rápido. E quando tem hipertrofia, eu tenho um QRS maior, acima de 30, e eu tenho um desnivelamento do segmento ST do ponto J, descendente, ele não é reto, ele desce, com a onda T negativa, positiva. Então esse padrão aqui chama padrão strain. Foi o pesquisador aqui que escreveu. Entenderam? Por que tem esse aqui, ó? Por que acontece isso? Por causa daquela isquemia relativa que a hipertrofia provocou. Vou desenhar aqui só para desencargo. E se fosse uma isquemia por obstrução de coronária, que é o assunto da aula que vem? Eu teria isso aqui, ó. Desculpa, vou fazer melhor aqui, tá? Eu teria um infra ou um supra, depende do tipo de lesão, o segmento ST, e a onda T fica invertida, mas simétrica. Vamos fazer um. A onda T fica simétrica. Se eu traçar uma linha aqui, essa parte é igual a essa. Então isso daqui sugere isquemia. Isso aqui sugere hipertrofia. Certo? Isso aqui é obstrução de coronária, que é prova em contrário. E esse daqui é uma isquemia relativa do músculo por causa da hipertrofia, que não tem neovascularização que dê conta da circulação. Isa, agora eu vou fazer uma pergunta para você que é inteligente, tá? Se você tiver um padrão de strain elétrico e o cara contar para você que está com uma dor típica de infarto, de angina, de infarto, você considera o strain como isquemia? Depende. Teoricamente, não. Mas você vai jurar por Deus que não tem, que o strain está atrapalhando para ver o eletro da isquemia real dele? Eu não posso provar, então eu vou ter que lançar mão da troponina e aquele famoso infarto sem supra, né? Tem um infarto com supra, nós vamos falar assim muito bem. O infarto sem supra, o que é o infarto sem supra? Não tem supra desnivelamento do segmento ST, mas tem alteração de T. Só que o strain às vezes engana a gente, então a clínica é soberana. A dor é típica, o eletro não é típico, repete o eletro daqui meia hora, desordil sublingual, mastiga uns 3 AS lá, deita o paciente lá, dá um analgésico para ele, dá uma morfina, deixa a cabeceira elevada, conversa com ele, fica de olho, monitoriza ele, repete o eletro aqui meia hora e colhe a troponina dele. Assim você fecha o diagnóstico do infarto sem supra. Não manda o cara com infarto sem supra para casa, porque o infarto sem supra ele é mais letal que o com supra, você sabia? É mais perigoso, vai falar mais letal. Por quê? Porque passa desapercebido e manda o cara embora. O com supra o cara fica no hospital. O outro sem supra, não é nada, manda o cara para casa. Fala. Professor, quanto tempo demora para sair o resultado desse exame de troponina, né? Seria umas 4 horas? Depende do laboratório. Por exemplo, tem uns kits que você faz a troponina no kit. Faz na hora lá, a enfermagem faz na hora para você. E o laboratório, eles têm um delay geralmente de 2 horas. Por isso que não dá para usar a troponina para definir conduta. Agora, vamos supor, o cara chegou com dor, chegou com um eletro meio duvidoso, não é supra,
É infra, inversão de T, strain, não sei. Você medica, como se fosse uma isquemia, colhe a troponina. Veio positiva. Então é um infarto sem supra. Você é obrigado a fazer o CAT chamar hemodinamicista? Não, você contorna, passou a dor, espera. Apesar que tem uma conversa nova agora, que eles estão querendo botar um protocolo mais agressivo para o infarto sem supra também. Porque o infarto sem supra a gente espera 24, 48 horas para fazer o cateterismo. Não precisa ser de urgência, de emergência. Entendeu? Mas a ideia é essa, é fazer o diagnóstico, porque o infarto sem supra, se você não tratar, ele vai ter um infarto com supra. É uma questão de tempo, né? Alright? Há riscos, né? Por isso que ele é pior, entre aspas, do que o com supra. Não digo que a gravidade seja pior, mas o paciente passa a ficar mal diagnosticado. Dúvidas? Professor, o Vai. padrão então de strain sempre vai estar? Isso que eu não entendi direito. Ele sempre vai estar, não. É frequente ele estar presente quando tem hipertrofia. Ó, deixa eu escrever aqui porque vão fazer errado, né? Eu sei da aula para terceiro ano, porque eu estou fazendo T4, T5, T6, isso aqui. Certo? Olha aí. Aí você precisa escrever cada memória. Professor, Claro. mas o segmento não é que ele vai estar infra sempre. Ele geralmente tem esse infradescendente. Se tiver estranho, é isso aqui, o clássico. Às vezes tem mistura de isquemia com estranho aí, complicou. Por isso que a clínica é soberana. Ó, Terceiro ano do que mesmo? isquemia subepicárdica. Isquemia subepicárdica, que é importante, é patológica geralmente. Tá. Professor, acho que fiz uma pergunta errada. Por causa da troponina, não seria esse tempo que eu falei de 2, 3 horas após o infarto? É por gerência da dor. Correria risco de eu fazer, por exemplo, da negativa? Sim, tanto que se a clínica é soberana, você repete a troponina se não foi satisfatória para aquilo que você imaginou. Você só repete se a primeira não foi positiva. Ela é muito sensível. Entendeu? Olha, o cara está infartando aqui, eu tenho certeza que ele está infartando, é trópono negativo, pede outro. Agora, tem supra no eletro, você pode até colher a troponina, mas você vai desobstruir essa artéria. Tá? Faz alguma coisa. Agora, o cara é magrinho, é uma menina da vida aqui. Será que ela tem hipertrofia mesmo? Ou será que aqueles QRS grandes podem enganar a gente, né, do magrinho? Então, para tirar a dúvida, a gente usa alguns índices para ajudar a gente a fechar o diagnóstico de hipertrofia, para não deixar passar, já que às vezes é difícil. Lembra que eu falei que o eletro não é muito sensível, né? Então, a gente precisa ter uns índices para ajudar a gente. Então, a gente tem vários índices, tem mais de 30. Tá? Eu vou falar de 3 que a gente usa na prática. Tá? O índice de Sokolov lá, aquele que eu aprendi no terceiro ano, só existia esse praticamente, né? Que é o mais simples, a gente vai comentar alguma coisa. Se você pegar no eletro, você pega o número de quadradinhos da onda R, de V5 ou V6, aquele que for maior, e você somar com o número de quadradinhos da onda S de V1, V1, não pode ser V1 ou V2, V1. Se essa soma de quadradinhos de milímetros for maior que 35, sugere dilatação do ventrículo esquerdo. Professor, mas o R é positivo, o S é negativo. Não interessa, é o número de quadradinhos do R de V1, V5 ou V6, que for maior, com o S de V1. Certo? Se for maior que 35 no adulto, 40 na criança, você pode falar que ele tem provavelmente uma hipertrofia. Ele não é muito eficiente, ele acerta em menos de 50% dos casos, se comparado com a anatomia patológica. Você faz o eletro, o cara morreu, pega o coração dele, vai ver se ele tem hipertrofia para ver se combina com o eletro. Ele sofre interferência do tifo de tórax e do distanciamento do coração do gradeado costal. Por exemplo, um enfisema, né? O coração fica longe da costela lá, dá um QRS maior ou menor e engana a gente. E ele somente avalia a dilatação do ventrículo esquerdo. É bom? Não. Mas é o que vocês aprendem, né? Se você aprendeu o Sokolov, eu já fico feliz, né? Alright? Então esse é o primeiro. O índice de Cornell. O Cornell já é um índice que ele dá mais ou menos 50% de acerto, é mais facinho de fazer também, né? Então a gente usa bastante. Eu pego o número de quadradinhos do R de AVL e somo com o número de quadradinhos do S de V3. Se for maior que 20 milímetros das mulheres e 28 nos homens, sugere dilatação do ventrículo esquerdo. Esse é mais facinho também. Alright? 50% de acerto tá bom, né? Ele é bem específico, tá? Se tiver bem alterado, é provável que tenha mesmo, né? Não deixa muita dúvida.
mas ele também só serve para dilatação do ventrículo esquerdo. Eu estou colocando isso porque tem um outro índice que eu não vou falar, que é o índice de Lewis, que ele tanto avalia direito como esquerdo. Quando ele saiu, eu era aluno, eu me maravilhei, porque ele via ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Só que é uma expressão matemática, tem mais, menos, e parênteses, é um saco fazer tudo lá. Tem que somar um monte de números ali, e no fim da história, ele falava que era 92% de acerto. Fantástico, né? No fim da história é menos de 50% hoje em dia. Então, eu nem vou falar porque ninguém usa isso aí, tá? Esse é o cara, ó. Esse é o melhor, é o mais sensível, é o melhor que existe hoje dos 30 e tantos, ou 40 e tantos que existem por aí, tá? O score de pontos de Romildt e Istis, é Istis porque é espanhol, tá? Romildt e Istis, então são dois pesquisadores que inventaram isso. Eles pegaram alterações do eletrocardiograma e eles deram notas para essas alterações, que eram os pontinhos lá. E a gente vai analisando o eletro, tá, as pontuações, e depois fazemos uma somatória desses pontos que eu achei no eletro. Se a somatória for igual ou menor que 3, eu não tenho HBR. Se ela for igual a 4, sugere. E se ela for 5 ou mais que 5, confirma. Certo? Tem sensibilidade elevada e é o melhor índice. Também só avalia ventrículo esquerdo. Tá? Então, o que ganha 3 pontos no eletro? O índice de Morris, desde que não tenha estenose mitral, porque na estenose mitral, vocês vão ver na aula, o ventrículo esquerdo é poupado. Então não tem hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, se tiver estenose mitral, você não dá 3 pontos, você dá 1. Padrão de strain ganha 3 pontos se não tomar digitário. Digitário, que são drogas que a gente usa para IC, elas alteram o segmento ST do paciente e podem enganar a gente pensando que é um strain. Tá? Se tiver digitário na jogada, ganha 1 ponto só. Se eu tiver R's ou S's maiores do que 30 no plano horizontal ou R's ou S's maiores do que 20 no plano frontal, ganha 3 pontos. Você viu o que eu falei aqui, né? Ó, ou não dá 3 pontos para o plano frontal e 3 pontos para o plano horizontal. É um ou outro que ganha nota. Então 3 pontos são esses 3 aí. Quem que ganha 2 pontos? Se o eixo do QRS estiver acima de menos 30, ou seja, desviado para a esquerda. Daí ganha 2 pontos. Se eu tiver alargamento do QRS, ele ganha 1 ponto. Ou aquela deflexão intrinsecoide, que é aquela distância que vai do meio para o fim do QRS, for maior que 0,04, um quadradinho, também eu posso ganhar 1 ponto. Alright? Então, dessas pontuações todas, eu faço a minha somatória e fecho o diagnóstico ou não. Não é difícil. É só treinar um pouco, por isso que a apostila está aí, né? Aqui a deflexão intrínsecoide, né? Por favor, Gabriel, baixa a luz aí. Então aqui o eletro da sobrecarga de ato direito que eu mostrei, mas olha o tamanho do QRS aqui, está quase cutucando o QRS da outra derivação. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38 quadradinhos. Fechou, né? 3 pontos. Padrão de strain? Padrão de strain? 3 pontos. Morris não tem. 6. Fechou, né? 6 hipertrofia do ventrículo esquerdo. E o eixo? O eixo não está desviado para a esquerda. Ó. Positivo em D1, positivo em AVF. O que eu suspeito? Marina? Direito deve estar também. Se ele está bem, devia estar bem desviado para a esquerda com um QRS desse tamanho assim. E ele não está. Será que o direito também não está? Eu colocaria isso no meu laudo. Tá? Muito bom. Fechamos o diagnóstico. Mais um. E esse aqui? Esse cai na prova todo ano. Não sei que prova que cai. Olha lá. Ó. QRS maior que 30 em V5 e V6. Padrão de strain aqui meio metido a besta, com infrinha discreto, mas parece um padrão de strain. Mais 3 pontos. Índice de imóvel, 3,9. QRS um pouquinho alargado, 10. E eixo desviado para a esquerda, 12. Então, isso aí não tem dúvida que tem hipertrofia. É só de olhar, né? Tem certo elétrico que a gente olha e não precisa nem fazer o índice, né? Mas esse aqui tá fácil. Acho que são só esses dois. Dúvidas? Tá. Se no Homeofist der 4, eu posso usar um outro índice para... Pode, por exemplo, você fez Sokolov, deu positivo, Cornell positivo e o Romildt disse 4. O que você vai pôr no laudo? Provável. Né? Provável. Agora, os outros negativos e o Romildt deu 4. Questionável. Eu acho que não é, mas eu vou colocar aqui porque deu 4.
certo? Usa o bom senso. Professor, então tem que fazer todos? Sim, para você ter certeza, quanto mais você tiver, melhor. Senhor, olha, eu não lembro desse Romeu que disse na prova, não vou lembrar só do outro. Você vai ganhar uma nota melhor, mas seria bom que você fizesse, porque vai ter certeza, né? E a dilatação do ventrículo direito? É tudo parecido, né? O eixo é desviado para o lado direito, acima de mais 90 graus, para frente, né? Porque o ventrículo direito está para frente, e agora inverte, né? Acende um pouco, Gabriela, vocês falam. Ó, o vetor não... Gabriela, acende a luz, por favor. O vetor não era assim, agora vai ficar assim, né? Vai inverter, porque vai puxar para o lado direito. Então, o que acontece em V1? Eu vou ver R ou vou ver S em V1? Se eu vejo em V1 aqui a ponta do vetor. R. O que eu olho de V5 e V6? O rabo do vetor, S. Então, eu vou ter R amplo em V1, V2 e V3 e S profundo em V4, V5 e V6. Certo? Professor, e tem padrão de strain? Tem padrão de strain. Só que o padrão de strain na hipertrofia do ventrículo direito não seria aqui, né? Ó. Eu vejo isso aqui em V1. Em V1, R amplo, maior do que 7 milímetros, que em V1 normal até 7. Um padrão de strain em V1, V2 e V3. Isso chama HVD. Certo? Tem algumas, como nos outros casos, né, também pode ter um alargamento do QRS, que a gente chamava de bloqueio de vento direito, a gente só fala por hipertrofia. Vai. Então eu coloco a pontuação direto. Não, no laudo descritivo. Cornell deu 32 milímetros, Sokolov deu 40 milímetros, Romeu S deu 6 pontos. Certo? Se você quiser descrever, pode escrever. Se acertar a pontuação, imagina, ou você colou, né? Agora, se você vai colar tudo é difícil, né? Dá aquela olhadinha de lado, assim, dá para ver um número ali, mas tá, olhar tudo, o cão de guarda tá olhando aí, vai ferrar você. Não sugiro que você faça isso. Eu acho que colar não é a solução. Vamos lá. Esse é um par pulmonar, tá? Ó, R amplo em V1, V2, V3, S mais profundinho, que nem tanto, mas mais profundinho, V5, V6. E padrão de strain em V1, V2 e V3. O eixo desviado para a direita, está negativo em D1, a negativo em D1 está para cá. Professor, posso fazer Sokolov? Não! Posso fazer? Não vai fazer nada, não existe índice para VD, certo? Os índices são para VD. O Lewis era de VD, é uma porcaria, nem está atrás dele, tá? Senhor, mas pode ter as duas? Pode, né? As doenças são evolutivas, né? Do esquerdo para o direito, geralmente. Então, é a mesma história. Quando eu tenho sugestiva de um, mas que não fecha totalmente, por exemplo, aquele caso lá, já está desviado para a esquerda e está desviado para a direita, deve ter sobrecarga de VD junto, por exemplo, né? Mas tem uma coisa interessante, tem esse sinal aqui de Katz-Wechsel. Em V3 e V4, quando é biventricular, eu tenho complexos grandes, né? Paga lá para mim, faz favor. Que é isso aqui, ó. V3, V4 nem tanto, mas V3 e V4 aparecem esses complexos, tanto positivos quanto negativos grandes. Isso poderia sugerir aquele sinal, né? E sugerir hipertrofia biventricular, tá? E só lembrando aqui, né? Não esquecer que o ventrículo esquerdo sempre é 3 vezes maior que o direito, né? Então, para que você tenha a manifestação do direito ou do elétrico, tem que ser uma baita hipertrofia do ventrículo direito. Senhor, você pode mostrar de novo no neto, por favor? Claro que eu posso. Você tem essa aula com você não passou preto, né? Já, Não, é que eu não consegui. Eu perdi um pouco da Então, anotação. R amplo, S amplo em V3. É um sinal sugestivo de biventricular. E se você olhar aqui, tem strain, complexos grandes, sugere sobrecarga de ventrículo esquerdo. O eixo está desviado para a esquerda, só que ele tem essas ondas difásicas, isodifásicas, né? Grandes. Acho que acabou, né? Ah, tem mais uma. Esse elétrico é o flutter, né? Assusta vocês aí. Mas ó, V3 com complexo isodifásico, V6 também, V4, V5, tudo cheio de complexos difásicos, sugerindo sobrecarga dos dois ventrículos. Finish. Não é difícil, né? Tem que treinar. Por isso que eu queria dar logo essas aulas de elétricos, senão a apostila vai ficar empacada aí, né?
Dúvidas?